Informação, atualidades e opinião você encontra aqui com Clayton Fiuza. Meu povo do YouTube, é o seguinte... Sejam bem-vindos, este é o canal Clayton Fiuza. Muito obrigado aí pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência e vamos aí de Momento Nerd aqui no canal, que é um quadro da qual eu gosto muito. É um quadro que eu posso dizer assim que é o meu xodó, que é mais a minha cara falar desse movimento nerd, né, que já perpetua do Brasil desde os anos 80, exatamente, desde os anos 80, eu vou contar pra vocês aqui direitinho, tintim por tintim, é o novo, né, tintim por tintim, sobre o movimento nerd, que ontem foi o dia do orgulho nerd, né, aí parabéns a todos os nerds, geeks, todos os amantes aí da cultura nerd, das pessoas que são aficionadas aí por HQ, mangá, anime, games, ficção científica, enfim, tudo isso aí que aborda o movimento nerd, que na verdade o movimento nerd é mais antigo do que você imagina. Exatamente. Eu falei aqui que o movimento nerd no Brasil, na verdade, surgiu nos anos 80. Né, mais para ser preciso, 1984. Nos Estados Unidos, o berço da cultura nerd surgiu, na verdade, nos anos 50. Isso mesmo. Mais para ser preciso, em 1951. Primeiramente, com a revista Newsweek, né? Parece que é o nome dessa revista, se não falha a memória, Newsweek. Porém, surgiu, na verdade, o movimento nerd nos anos 50 através de um escritor americano que fez muitos livros aí mais para o segmento infantil, também obras que são bastante conhecidas aí do público não somente infantil, mas também do segmento nerd, que é o Theodore Seuss, ou conhecido também como Dr. Seuss, não, Dr. Seuss. Dr. Seuss, que fez aí muitas obras, né, no universo infantil e muito aclamado na cultura geek, na cultura nerd, como Gatola da Cartola, o Grinch, e um que é bastante conhecido, que é o Lorax, que é Em Busca da Trúfula Perdida, o Orton no Mundo dos Ken. Ou seja, esse senhor aí fez uma história muito grande aí dentro da cultura geek, da cultura nerd, sem ao menos imaginar. Como eu falei para vocês, o movimento nerd ele surgiu nos Estados Unidos inicialmente nos anos 50. Há algumas contradições também referente ao surgimento do movimento nerd, que a palavra nerd veio de uma empresa canadense, né, Norton Telecomunicações e por aí vai, que fazendo aí as primeiras letras faz aí o nome nerd, mas isso aí é somente uma teoria. Os amantes da cultura geek nerd, eles se apegam mais a essa que eu falei anteriormente, que surgiu nos anos 50, na revista Newsweek, acho que é o nome, se o nome correto coloque nos comentários aí, porque é um nomezinho complicado. E a primeira obra que se utilizou o nome foi do Dr. Seuss, né, o Dr. Seuss aí, que fez essa obra. Mas também se comemora no dia 25, aproveitando aí o mote, né, o dia do que? Olha só. O dia da toalha. Cleiton, mas como assim? O que a toalha que tá aqui no meu ombro tem a ver com a cultura nerd, com a cultura geek? É que nesse mesmo dia, no dia 25 de maio, se comemora o dia da toalha por conta também deste senhor aqui que eu vou colocar na tela para vocês, Douglas Adams, ele que criou aí a obra Guia do Mochileiro das Galáxias, essa obra que é bastante lida aí pelos nerds, pelos geeks, ou até mesmo pelos nerdolas também, né? Que o nerdola não deixa de ser um nerd. Eu vou falar mais um pouco à frente a respeito do que é ser um nerdola nos dias atuais.
O Douglas Adams, ele escreveu aí uma obra, Guia dos Mochileiros das Galáxias, e que fez bastante sucesso. Muito sucesso. E na obra se aborda muito a utilidade da toalha. Que ele fala que a toalha você pode utilizar para tudo. Para enxugar o rosto, para se proteger de gases venenosos, né, como tem na obra. Para também fazer sinal de SOS. Para poder você se aquecer no frio, né, que não tinha edredom, o mochileiro utilizava ali a toalha. E muito foi aí lembrado esse utensílio, né, a toalha, e que até hoje bastante lembrado, e muitos colocam como também o dia da toalha para fazer uma homenagem ao Douglas Adams, que faleceu no dia 11 de maio de 2001, se não falha a memória. Eu quero trazer para vocês aqui um pouco, né, da matéria falando a respeito, né, do dia da toalha. Olha só. Na época, as pessoas se reuniram na última sexta-feira do mês de maio, que caiu justamente no dia 25. Aí, posteriormente, surgiu a ideia de mudar a data para 42 dias após a morte de Douglas Adams, que é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. O número 42 é a resposta para absolutamente tudo, embora não faça nenhum sentido. Só que aí bateram o pé, não. Vamos comemorar no dia 25 de maio. Por quê? Porque no dia 25 de maio de 1977 é que foi a estreia do Star Wars, Uma Nova Esperança, de autoria de George Lucas, direção, se não falha a memória, de Steven Spielberg, e que foi uma revolução no cinema para a época, com o surgimento aí dos efeitos visuais, efeitos de computação gráfica, que na época foi assim assustador, espantoso para a época, e não é à toa que Star Wars até hoje é bastante badalado. Tá aqui, ó. Vocês podem ver, como eu falei aqui, que o dia da toalha também passou a ser conhecido como o dia do orgulho nerd e do dia do orgulho geek. Mas pro nerd nos Estados Unidos era alegria, era uma vida de rosas, uma vida de flores? Não. Na verdade, nos Estados Unidos, o nerd, ele era bastante excluído da sociedade. Por quê? Porque olhavam para aquela pessoa, uma pessoa esquisita, que pouco se relacionava socialmente, que queria saber mais de ciência, mais de tecnologia, mais de HQ, mais de desenhos animados e por aí vai. E isso causou um certo distanciamento. Porém, a cultura geek, a cultura nerd, ela deu uma reviravolta nos anos 80 com o lançamento do filme A Vingança dos Nerds. Pois é, A Vingança dos Nerds, que surgiu aí nos anos 80, mas para ser preciso, em 1984, e que fez bastante sucesso no Brasil através aí das sessões da tarde da vida. Eu vou colocar na tela para vocês aí. E que popularizou a cultura nerd aqui no Brasil. Foi através desse filme e que a palavra nerd ficou conhecida aqui no Brasil. Através desse filme aí. Aí teve A Vingança dos Nerds, A Vingança dos Nerds 2, né, que é os nerds saem de férias. Aí depois teve os Nerds Contra-Atacam, que da qual o elenco, né, os Trilambs, os Lambda, já são adultos, já saem da faculdade. E os ex-Alpha Beta e os Delta Pi querem se vingar mais uma vez dos nerds. E que da qual aí os ex-nerds voltam aí para ajudar os novos, né? Enfim, é uma história aí bem legal envolvendo aí os nerds, e isso popularizou mais ainda o nome nerd aqui no Brasil. Muitos começaram a se identificar com os personagens aí do filme, né, da Vingança dos Nerds, que tem elenco aí com atores bastante conhecidos, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. Esse tem o elenco aqui do filme. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês A Vingança dos Nerds. Aproveita e já se inscreve no canal aí, você que ainda não é inscrito. Robert Carradine, que fez o Lewis, Kurt Armstrong, que fez o Booger.
Aí o Donald Gibb, que fez o Fred, né? O Fred que era dos Alphabeta e depois passou pros Streelabs. A Julia Montgomery, Andrew Cassese, o Anthony Edwards, que fez o Gibb, né? o Gibb, ou Gilbert, que é o melhor amigo do Lewis. Aí James Cromwell. E eu quero chamar a atenção aqui para esse ator aqui, o Larry B. Scott. Ele que fez o Latrell, né? Eu não tô falando do Latrell das Branquelas, não. É o Latrell que era um Trilamb, que era um estilista. E é o único personagem dos Trilambs que é assumidamente homossexual. Isso, por que eu tô trazendo para vocês esse ponto? Porque não precisou fazer nenhuma apelação, não colocar esse personagem do Larry Scott como a pessoa que merecia ser mais destacada, que tinha que ter o destaque e que tinha que fazer ali qualquer apelação ou emoção para a pauta woke. Se bem que não se falava nem cultura woke naquele tempo. Cultura woke veio se falar agora. E nem precisava. O personagem, ele teve o destaque ali por ser o personagem que era cômico, que era um dos nerds, que aprontou muito também no filme. Era um personagem bastante engraçado e que teve destaque sim juntamente com os Trilambs. Hoje em dia não, o que é que a gente se vê hoje em dia? Agora partindo um pouco ali mais pro lado dos nerdolas, que eu vou explicar para vocês o que é ser um nerdola nos dias atuais, né? Hoje em dia, diferente dos anos 80 e 90, que se destacava mais pelo talento, hoje em dia quer se empurrar a todo custo uma cultura chamada cultura woke. E que não, você tem que destacar mais as minorias, e isso e aquilo, pererê, pará. Tem que se acrescentar uma agenda ideológica. E daí então, isso está sendo discutido nos filmes, está sendo discutido nas séries, está sendo discutido nos jogos. E daí então aqui se houve aí o surgimento da cultura nerdola. É que são o quê? Nerds, geeks que são contrários a esse tipo de agenda ideológica e vão no contraponto. Para poder manter o que? A originalidade da cultura nerd, da cultura geek, como ela é, como nós conhecemos nos dias atuais. E que se tem que tratar mais o segmento do entretenimento, da ficção científica, dos HQs, mantendo sua originalidade, sem fazer qualquer interferência na cultura woke. Como não tinha nos anos 80 e anos 90. Cria-se o papel, colocava o papel em destaque e ali tinha o sucesso. E assim como foi aí a vingança dos nerds. E através desse filme, como eu falei, a cultura nerd, a cultura geek ganhou força aqui no Brasil. Como nós vemos nos dias atuais, né? Muitos geeks, muitos nerds ganhando espaço, seja na televisão, que ainda tem sim um pouquinho de dificuldade, mas a força maior está na internet com os canais aí geeks nerds, como Nerd Show, que fala muito de nostalgia, Canal 90, que fala muito dos anos 90. Tem também canais do segmento de games retrô, como o GQP, Cirne Stuff, Fiaspo, Assopra Fitas e dentre outros aí, levantando mais o segmento geek e o segmento nerd. Fora também os canais especializados nos animes, né? Chapéus de Palha, tem o Kimanga Ki, tem dentre outros aí que eu só for falar o nome, o vídeo ele vai ficar muito extenso. Fora que também tem o Fórum do Chaves, Vila do Chaves, que também não deixa de ser canais da cultura geek, cultura nerd, ainda que sejam especializados no menino no barril. Enfim, parabéns aí a todos os nerds, todos os geeks que estão fazendo aí a diferença, trazendo o melhor da cultura geek e o melhor da cultura nerd
aqui na internet para alegrar você, trazer mais entretenimento e mais informação aí sobre a cultura nerd. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, o que você vai fazer? Você vai dar aí o seu like. Dá like! Se inscreva no canal e ative as notificações para receber novidades aqui no canal Clayton Fields. E ajuda a fortalecer esse quadro aqui, que é o Momento Nerd, que aqui e acolá, né, dá uma quedazinha de engajamento, que eu sei que a galera procura mais, é atualidade, informação. O próprio YouTube também às vezes não ajuda, mas eu conto com o apoio de vocês. Valeu, galera, Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos e um bom domingo para vocês e fui!